Senhor Presidente, Senhor Ministro e membros do Governo, senhoras e senhores deputados, também queria cumprimentar os representantes das associações militares aqui presentes e muito sinteticamente dizer que nesta bancada tudo nos separa de uma proposta de lei como esta do Governo sobre a defesa nacional, que consagra e aprofunda um conceito de defesa nacional que entendemos contrário aos interesses do país. Ela desvia a missão essencial das Forças Armadas de genuínas tarefas de soberania da República, senhores deputados, já tem um século, ou da promoção da paz, dos direitos e do desenvolvimento económico internacionais, para as colocar na dependência das estratégias militares frequentemente agressivas de centros de poder sobre os quais o povo português, ou sequer o Governo, tem qualquer capacidade de decisão ou de fiscalização. A progressiva transformação das Forças Armadas Portuguesas num destacamento inteiramente ao serviço das missões militares internacionais gizadas pela NATO ou pelos Estados Unidos é o primeiro traço marcante desta proposta de lei de defesa nacional que claramente recusamos. O segundo, que torna isto mais grave, é que o aumento do risco do empenhamento das forças nacionais em teatros de guerra estrangeiros é acompanhado pelo reforço da governamentalização da decisão sobre esta utilização. Desde logo, porque é recusado o princípio democrático da autorização prévia da Assembleia da República ao envio de tropa portuguesa para teatros de guerra internacionais. À Assembleia da República cabe autorizar o Presidente da República a fazer a guerra e a paz. Cabe-lhe aprovar o conceito estratégico de defesa. Cabe-lhe ratificar os tratados internacionais, mas é negada pelas leis deste e dos anteriores governos a capacidade de, em representação da República, decidir se os portugueses devem ou não ir morrer em guerras que quase nunca são as suas e ainda por cima pagar por isso. Chamo, aliás, a atenção da Câmara para o facto de que, com a presente proposta de lei, o próprio Presidente da República, que constitucionalmente é o Comandante Supremo das Forças Armadas, dever ser apenas informado do envio dessas missões militares, de que o Governo é o único e solitário decisor, mesmo contra uma eventual posição maioritária do Parlamento em sentido contrário. A terceira inquietação que nos separa sem remissão desta proposta de lei de defesa nacional é o repetido enunciado, mais retórico do que real devido a impedimentos constitucionais, do simultâneo propósito de associar as Forças Armadas a missões de segurança interna, sob o pretexto de responder a novas e pouco definidas ameaças. No nosso entender, isso sim constitui uma grave e inconstitucional ameaça ao normal funcionamento das instituições democráticas. Perdoar-me-ão, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, se no tocante à lobofa, isto é um nome, esta coisa de lobofa, que me faz lembrar uma marca de edredons ou assim uma coisa, me abstenho de entrar nesta polémica privativa do Clube dos Generais, que opõe defensores do reforço dos poderes do CENFA a partidários das competências dos chefes dos ramos. A proposta de lei é a expressão orgânica e executiva de um conceito estratégico de defesa que recusamos. Com isso, a recusando também. Finalmente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o RDM, essa sombria relíquia herdada do militarismo autocrático das Forças Armadas do fascismo, sempre pejado de grosseiras violações aos direitos, liberdades e garantias consagrados constitucionalmente, cujo ferrete de abuso e discricionariedade continua a marcar esta nova velha versão do governo do PS. Limito-me a invocar, entre muitos, 4 exemplos. O enunciado dos deveres militares como categorias abertas, onde cabe tudo o que as chefias militares entendam meter lá dentro. É a porta, sobretudo através do dever de lealdade, através da qual as chefias têm vindo a esvaziar inconstitucionalmente
os direitos de associação e de manifestação e a liberdade de expressão dos militares e das suas associações profissionais, proibindo e perseguindo sob o pretexto de violação da coesão e disciplina das Forças Armadas, conceito que serve para tudo e que discricionariamente as chefias definem como lhes convém. Segundo, a inexistência de correspondência entre deveres e penas. Basicamente, qualquer conduta pode integrar a violação de um dever. Por exemplo, senhores deputados, por exemplo, murmurar das ordens de serviço. Por exemplo, falta de brio. Por exemplo, ações contrárias às práticas sociais. O que é isto? Práticas sociais? Murmurar das ordens de serviço? E pode significar a aplicação de qualquer pena do RDM, só temperável por vagos juízos de proporcionalidade à plena descrição de quem castiga. Em terceiro lugar, uma verdadeira fobia disciplinar totalizante que mantém os deveres aplicáveis aos militares na reserva e na reforma, o que os torna alvo de penas disciplinares por vezes graves e, sobretudo, em violação do artigo 270 da Constituição, que só permite a limitação de direitos aos militares em serviço efetivo. E, finalmente, como último exemplo, já referido, mantém-se a pena de prisão disciplinar, o que é totalmente inadmissível, a nosso ver, em tempo de paz. Sem mais comentários, Sr. Presidente, a nossa posição é simples. Votaremos convictamente contra as 3 propostas de lei. Muito obrigado.